Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. Refletiremos sobre o capítulo 1, itens 1 a 7. O capítulo 1, Kardec escolheu o título Não Vim Destruir a Lei do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 1, as três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, agradecendo por essa oportunidade de reflexão e pela doutrina espírita na nossa vida, que possamos, ao absorver os ensinamentos do Mestre Jesus, colocá-los em prática com entusiasmo, coragem, força, disciplina e determinação. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o tema da nossa reflexão são as três revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo. No capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, observamos a evolução do pensamento religioso na revelação, por meio das três revelações das leis divinas, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E evidenciamos o progresso evolutivo, o progresso, a evolução do homem, relacionando com o seu relacionamento com Deus, com seu semelhante e com ele mesmo. Então, nesse capítulo, nós encontramos outros itens também. Aliança da ciência com a religião, e na parte de instruções dos espíritos, que Kardec coloca, inclui mensagens dos espíritos para complementar os ensinamentos do Mestre Jesus, a mensagem à nova era. Então, a primeira revelação Moisés. Antes, vamos verificar o fundamento deste capítulo 1, esse item 1, que é a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Segundo Mateus, Jesus nos disse: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Então, nos próximos itens, dos itens 2 a 7, Kardec nos explica essa passagem evangélica. A primeira revelação, Moisés. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, imutável, tornada pública no Monte Sinai, sobre o Monte Sinai, promulgada pelo Decálogo, ou 10 mandamentos. A segunda parte dessa lei é a lei civil, uma lei social ou disciplinadora, adequada ao povo de uma época, ao caráter de um povo, transitória, variável. Apesar de ter uma origem divina, essa lei civil tinha a característica de controlar um povo naturalmente conhecido como turbulento e indisciplinado. Por isso, era imposta pela força, pelas proibições, sujeitas ao castigo de um Deus. Os profetas que vieram depois de Moisés chamaram continuamente a atenção do povo para a observância dos 10 mandamentos. Esta, então, é a primeira revelação da lei divina. A segunda revelação veio por meio de Jesus Cristo. A lei a que Jesus se refere é o Decálogo, são os 10 mandamentos. Então, nessa passagem evangélica que a gente acabou de ler aqui, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, Jesus menciona o Decálogo, os 10 mandamentos e mais esse esforço dos profetas que vieram depois de Moisés para se fazer cumprir os 10 mandamentos. Então, Jesus não veio invalidar o Decálogo ou o que disseram os profetas, mas veio fazer com que nós, por meio do seu exemplo, do seu modelo, cumpríssemos à risca as leis divinas. Dar cumprimento à lei significa interpretá-la em seu sentido verdadeiro. Então, Jesus trouxe uma lei não punitiva, destrutiva.
e sim educativa, reabilitadora, revestida de amor, de perdão, de caridade. Jesus mostra Deus como Pai misericordioso, bom, justo, que deve ser amado e não temido. Por afirmar que na lei não passará o último J e o último ponto, ele quis demonstrar, no entendimento da doutrina espírita, que esse progresso evolutivo do homem vai continuar enquanto não, a humanidade não cumpra as leis divinas. Então, à medida que nós fomos cumprindo os ensinamentos do Evangelho e fomos evoluindo, esse é o processo evolutivo do homem. É por isso que não se termina, né? À medida que formos estudando o Evangelho e nos esforçando para viver em conformidade com a lei divina se gravará no nosso perispírito, vamos automatizando os nossos hábitos, né? Controlando os nossos impulsos e saberemos cumprir a lei sem exceção. Mas Jesus não disse tudo. Ele falava ao povo por parábolas e ele mesmo explicava que não era possível dizer tudo. Limitou-se a lançar sementes de verdade que ele mesmo declarou não poderem ser reveladas porque a humanidade não estava amadurecida o suficiente para compreender aquilo que Jesus disse. Era necessário, então, que a ciência se desenvolvesse, que a humanidade amadurecesse, que novas ideias surgissem, novos conhecimentos. E então, Jesus nos promete o Consolador. Foi então que chegamos à terceira revelação, o Consolador prometido, o Espiritismo, o cristianismo redivivo. Assim como Jesus não desdisse, não desacreditou o que está no Decálogo e nem o que disseram os profetas, o Espiritismo não veio mudar o que Jesus disse, não, mas veio nos ajudar também a colocar o Evangelho em prática, a restabelecer o cristianismo. Então, o cristianismo vem esclarecer o que Cristo disse. Não veio destruir ou combater religiões, mas ensinar-nos a viver de acordo com o Evangelho. É uma nova ciência que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. E o Espiritismo não veio por meio de um homem, mas pelos espíritos, difundido em toda a terra, né? Que se utilizaram de inumeráveis intermediários, uma multidão de intermediários para difundi-lo. Então, o Espiritismo é cristianismo redivivo. Essa unidade das três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, nos leva a refletir sobre a nossa evolução, sobre a necessidade do autoconhecimento e nos faz constatar a, a assumir as consequências dos nossos hábitos perante a vida, por meio do autoconhecimento, da nossa meditação, de como nós somos e como estamos agindo. E assim, nos transformando, né? Conhecendo e aprendendo sobre o Evangelho, num esforço de adaptação ao que nos diz o Evangelho, vamos assim seguindo o modelo do nosso Mestre Jesus. Assim a gente encerra essa preleção, refletimos sobre as três revelações das leis divinas e agradecemos muito por essa oportunidade. Vamos então utilizar dos nossos melhores sentimentos, dos nossos melhores desejos e emitir vibrações de boa vontade, força, paciência e resignação para todos aqueles que estão desempregados, todos os que estão deprimidos, todos os que estão em orfanatos, em condições de rua, passando por todas as dificuldades financeiras, de saúde, de, de desamparo.
de sensação de abandono, de aflição e de cansaço. Que assim seja. Vamos então emitir os nossos melhores sentimentos e desejar àquela pessoa que entendemos que está necessitando receber o passe à distância. Graças a Deus, vamos nos colocar então receptivos para receber o nosso passe. Graças a Deus, pedimos licença para terminar esta preleção. Muito obrigada. Graças a Deus.